Então, bom sábado a todos. Feliz sábado. Há pouco, quando o nosso irmão Anderson estava a orar, ele disse uma coisa que é muito importante. Hoje nós temos os dias na igreja, que é o dia da mulher, o dia da família, o dia do pastor, o dia da oração, temos o dia da criança, não é? Temos tantos dias na igreja que esquecemos que o dia é do Senhor, não é? Sábado é o dia do Senhor. Então nós não devemos nunca esquecer isto. Apesar de haver momentos especiais na igreja, nós estamos aqui para louvar em primeiro lugar o Deus que está no céu. É ou não é? Muito bem. Crianças, hoje o dia também é especial para vocês. Hoje vamos ter um culto só dedicado para vocês. Quer dizer que não há história. Não há história para crianças hoje. Hoje a história é o culto inteiro. Hein? Espetáculo. É ou não é? E outra coisa, a história que eu vou contar hoje é para os adultos, agora no início, está bem? Vamos ver o que é que eu tenho para dizer aos adultos. Vamos ouvir a história dos adultos. Mas antes de contar a história aos adultos, deixem-me-vos dizer uma coisa. Hoje nós temos como nome do nosso culto... Ops. Deixa eu ver se eu consigo voltar para trás. Exatamente. O capítulo 0. Daniel, o capítulo 0. Hoje vamos falar sobre Daniel. Não propriamente de manhã, porque de manhã vou falar num capítulo que ninguém conhece, mas que ele existe. É o capítulo 0. Normalmente a Bíblia começa com Daniel no capítulo 1, não é? Está aqui. Mas eu hoje vou-vos falar do capítulo 0. À tarde é que nós vamos falar muito de Daniel. E olhem, há pouco a irmã Manuela dizia que nós tínhamos surpresas, não é? É o teu nome, Daniel. Muito bem. Então, à tarde, nós vamos ter um programa só sobre a história de Daniel. E nós temos este livrinho para oferecer a todas as crianças que vierem cá. Já viram? Por isso, já sabem, vocês vão ser privilegiados de terem este livrinho com algumas atividades de Daniel e com as histórias também. Está bem? Não se esqueçam. Agora, dirigindo-me aos pais, vou contar a história dos pais, está bem? E depois já vou para a vossa, que é o culto inteiro, está bem? Ok, está combinado. Ok. Então, eu gostava de dirigir-me aos pais e aos adultos agora, neste momento, dizer-vos que eu não sei se já deram conta ou não, mas nós estamos numa guerra. Né? Nós ouvimos na guerra no Iraque, em Israel, na Ucrânia, não é? E ouvimos rumores de outras guerras, mas nós, cristãos, nós vivemos numa guerra. E esta guerra é uma guerra atroz, difícil, em que muitas vezes nós, pais, vamos perdendo os nossos filhos para o campo do inimigo. Infelizmente. Sabem que os especialistas dizem, quem estuda estas coisas, diz que as crianças passam mais ou menos 4 horas em frente aos ecrãs. Por dia. 4 horas. Mas vamos fazer aqui uma conta. Se elas só passarem 2 horas por dia, vamos diminuir para metade. Se elas passarem 2 horas por dia, sabem que se nós pensarmos no ano, elas vão estar 365 vezes 2, não é? Ou seja, vamos lhe tirar os sábados. Vamos tirar os sábados porque aos sábados nós, adventistas, não estamos diante dos ecrãs. Então, tirando os sábados, são 313 dias vezes 2, dá quanto? 626 horas no ano em frente aos ecrãs. As crianças vêm à igreja ao sábado e estão aqui 45 minutos lá embaixo na escola sabatina
e 45 minutos cá em cima. Dá 1h30. Vezes 52 sábados, nós temos 72 horas. Então vejam, 626 horas num ano para 72 horas. O que acham que influencia mais uma criança? E sabem que o inimigo tem utilizado os ecrãs para levar as nossas crianças, arrebatá-las de nós. E nós chegamos a uma altura que elas crescem e nós dizemos assim, pois, infelizmente ela fez uma escolha errada, saiu da igreja, quando na realidade nós pais andamos distraídos. Eu falo como pai também. Quantas vezes eu não ando distraído na educação dos meus filhos? Quantas vezes o tempo que eu devia dedicar a eles, dedico a outras coisas, talvez aos ecrãs também. Queridos irmãos, nós temos aqui crianças para levar para o Senhor. São a herança do Senhor. Nós estamos numa batalha em que o inimigo não descansa nem de dia nem de noite. Então, cabe a nós dedicarmos as nossas forças, as nossas energias a cuidar das nossas crianças, a incutir-lhes a fé em Jesus, para que elas um dia possam escolher estar aqui e manterem-se ao lado dele. A história para os pais acabou agora. Agora vou começar a história das crianças. Hã? Ok. Então, eu gostava de começar por vos falar. Deixem-me só abrir aqui o meu ecrã. Está bem? Muito bem. Gostava então de vos falar num rei chamado Ezequias. Já ouviram falar em Ezequias? Esta é a história 0, né, do livro de Daniel. É uma história que nem os adultos conhecem bem. Eles nem sabem que é o capítulo 0 de Daniel, mas é o capítulo 0. Então, diz que Ezequias adoeceu, ficou doente, com uma doença que ia morrer. Então o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias, estão a ver? O rei Ezequias na cama. Então Isaías foi ter com o rei Ezequias e disse-lhe, olha, arruma, orienta, organiza a tua casa porque vais morrer. Quando o rei Ezequias ouviu que ia morrer, acham que ele ficou contente? Não ficou contente, pois não? Sabem qual foi a primeira coisa que ele decidiu fazer? Pensem lá. O que é que acham? Orar a Jesus. E sabem o que é que ele pediu a Jesus? O que é que acham que ele pediu a Jesus? Para não morrer, não é? O rei Ezequias disse, Jesus, eu quero viver mais tempo, por favor. E sabem o que é que aconteceu? Então o profeta Isaías voltou novamente ao quarto onde estava o rei Ezequias e sabem o que é que lhe disse? Deu-lhe uma boa notícia. Sabem qual foi a boa notícia? Que ele não ia morrer, ia viver mais 15 anos. Já viram? Este rei Ezequias agora ia viver mais 15 anos. Boa notícia, foi ou não foi? Muito boa notícia. Mas sabem, o rei Ezequias não estava bem a acreditar. Mas será mesmo que isso é verdade, Isaías? E Isaías disse assim, olha, pede um sinal. E então o rei Ezequias pediu um sinal. Sabem qual foi o sinal? Ele pediu que a sombra do relógio andasse para trás. Vocês sabem que naquela altura não havia relógios como nós temos hoje, não é? Eram relógios feitos assim como aquele que vocês estão a ver na imagem, em que no meio tinha mais ou menos um pilar e quando o sol quando a Terra roda o Sol, não é? Muda de lugar, não é? Quer dizer, não é bem o Sol que muda de lugar, o Sol está sempre no mesmo lugar, é a Terra que muda, mas nós dizemos que o Sol está-se a pôr, não é? Ou está a nascer, o Sol vai andando e o que é que acontece? A sombra vai andando para a frente também. Só que este rei pediu que a sombra fosse para trás. Ou seja, o Sol ia parar
ia voltar para trás. Neste caso era a terra que ia voltar para trás, não é? E aquilo foi um acontecimento assim muito especial, muito importante, este acontecimento. Tão importante que houve um rei lá muito longe que ouviu falar deste acontecimento. Sabem porquê? Porque este rei tinha pessoas sábias que estudavam as estrelas, estudavam o sol, estudavam os astros, e eles viram que tinha acontecido uma coisa estranha, que o sol tinha voltado para trás. E eles ficaram de boca aberta, não sabiam como é que aquilo tinha acontecido. Então, eles disseram ao rei, sabem quem era este rei? Era o rei de Babilónia. Era o rei de Babilónia. Mas ainda não era Nabucodonosor. Atenção, hein? Este aqui é o Nabucodonosor que nós vamos ver logo à tarde. Mas este rei que eu vos estou a falar ainda não era o Nabucodonosor. Isto aconteceu 100 anos antes. Alguém aqui tem 100 anos? Não? Então, vejam, foi há muito tempo, não é? Então, este rei que estava a comandar a cidade de Babilónia, este rei ouviu dos seus sábios que foi em Israel que aconteceu isso. Foi um milagre que aconteceu lá. Então sabem o que ele fez? Ele mandou alguns sábios a Israel. Vamos ver o que o texto bíblico diz. Eu gostava que uma criança, alguém tem um microfone aqui? Posso usar? Ok. Alguma criança que lesse o texto. Alguém quer ler? Queres ler? Sim? Sim. Consegues? Força aí. Contudo, quando vieram embaixadores da Babilônia para se informarem do milagre da sua cura, Deus deixou-os agir sem interferir, mas para que revelasse inteiramente o seu caráter. 2 Crônicas 32, 31. Muito bem. Obrigado. Então vejam o que aconteceu. Parece que o rei de Babilónia mandou então embaixadores a Jerusalém, e Deus está no céu, sabia disso e disse assim: bem, eu agora não vou interferir. Se estes embaixadores vêm a Jerusalém, vamos ver o que o rei Ezequias vai dizer. O que acham que o rei Ezequias devia dizer aos embaixadores de Babilónia? O que acham que o rei Ezequias devia dizer? O que tinha acontecido, não é? E o que tinha acontecido? Ele curou-se sozinho. Então, foi o Deus do céu que o tinha curado, não é? Então Deus disse assim: eu não vou dizer nada, vamos ver se Ezequias vai me louvar, vai agradecer. Acham que Ezequias fez isso? Os embaixadores vieram diante do rei Ezequias e o rei Ezequias simplesmente não falou do milagre. Sabem o que o rei Ezequias fez? Foi mostrar o seu ouro, as suas joias, tudo aquilo que ele tinha. E não louvou a Deus, não disse: olha, eu estou aqui curado porque o Deus do céu me curou. Acham que ele agiu bem? Quer dizer o quê? Que tudo o que nos acontece na nossa vida nós devemos dar louvor a Deus. E se algum colega da escola nos perguntar, nós devemos dizer: olha, eu vou à igreja ao sábado porque eu vou lá louvar a Deus. Eu faço oração porque estou a louvar a Deus. Estão a ver? Nós devemos sempre louvar o nosso Deus. O rei Ezequias não fez isso. E sabem o que aconteceu a seguir? O profeta Isaías veio falar com ele. E sabem o que o profeta Isaías veio lhe dizer? Não disse, ele ia morrer, mas não era já. Então era assim: o rei Ezequias fez uma profecia. Sabem o que é uma profecia? Okay? Era um acontecimento. Deus disse que ia acontecer uma coisa e essa coisa ia acontecer. Podia acontecer logo
Quando Deus diz pode acontecer logo ou pode acontecer daqui a muitos anos. Então, aquilo que ia acontecer, a profecia ia se passar daqui a 100 anos para a frente. Está bem? Okay? E sabem o que é que ele disse da profecia? Diz assim, olha, porque tu não me louvaste, não louvaste o Deus do céu, o que vai acontecer é que um dia o rei de Babilónia, e agora na altura era este, o Nabucodonosor, o rei de Babilónia vem aqui a Jerusalém e vai levar tudo. Vai levar o ouro, a prata, vai levar os objetos e vai levar, sabem quem? As crianças. Vai levar as crianças também. As crianças que estão no palácio, vai ser tudo levado para a Babilónia. E o rei, sabem o que é que disse? O rei Ezequias, ainda bem que não é no meu tempo, não é? Foi um pouco egoísta, não foi? Foi um pouco egoísta. Então, ele disse que havia um rei que viria a Jerusalém e ia destruir toda a cidade. Que profecia mais triste, não foi? Uma profecia complicada. Entretanto, o rei Ezequias morreu. Lá está, o tempo passou, os 15 anos passaram, ele morreu, teve um filho que ficou rei. Sabem uma coisa? Foi nesta altura, nos 15 anos de vida, que Deus lhe deu, que ele teve um filho chamado Manassés. Que terrível foi este rei. Manassés foi o pior rei em Israel, em Judá. Foi o pior rei. É assim, tudo o que vocês puderem imaginar que este rei fez, ele fez. Ele até matou os filhos dele entregando-os aos ídolos. Já viram? Incrível este rei fez tanta coisa má. Diz que ele matou tanta gente que o sangue das pessoas corria pelas ruas. Já viram? Era mesmo mau este rei. E durou 55 anos como rei. Vejam, foi um dos reis que reinou mais em Israel. Parece que a maldade nunca mais saía, não é? Sabem que este rei, no final da sua vida, foi levado preso. E depois arrependeu-se dos seus erros e converteu-se. Mas sabem o que é que ele fez em Israel? Além de ter matado muita gente, ele criou altares, deuses, não é? E então o povo de Deus, em vez de adorar o Deus do céu, estava a adorar a quem? A Baal, não é? Estava a adorar a Baal, estava a adorar outros deuses. Isso é bom ou é mau? É muito mau, é muito mau. Depois este rei teve um filho chamado Amon, que também não foi um filho muito bom. Também foi um filho mau. Só que este filho só durou 2 anos como rei. Sabem porquê? Porque mataram-no. Houve uns conspiradores que vieram e mataram-no. Só que ele tinha um filho. E este filho, sabem como é que se chamava o filho de Amon? Como? Joaquim. Não, o Joaquim é a seguir, é a seguir. O Joaquim nós vamos ouvir na primeira história da tarde. Está bem? O Joaquim é... Este rei aqui prendeu o Joaquim. Está bem? Mas o rei que veio a seguir foi um rei chamado Josias. Já ouviram falar em Josias? Sabem o que é que aconteceu com Josias? Ele começou a reinar aos 8 anos de idade. Quem é que tem aqui 8 anos? Quem é que tem 8 anos? 8 anos, boa. Aqui, não, aqui são os mais velhos, é aqui. 8 anos. Então, vocês algum dia conseguiam reinar, tomar conta de um país com 8 anos de idade? Hã? O que é que vocês faziam como reis? Era só doces, não era? Não? Eu espero bem que não, hein? Ele começou a reinar aos 8 anos de idade, era muito novinho, não é? Eu gostava que alguém pudesse ler este texto. Quem é que agora vai ler? Aí atrás? Então vá. Sabes ler, não sabes? Lê lá então. Quando tinha 16 anos, no oitavo... Só a parte amarela, está bem?
Quando tinha 16 anos, no 8º ano do seu reinado, começou a buscar o Deus de Davi e o ser apresentado, seguindo nos seus caminhos, sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda. Boa! Quantos anos é que tu tens? Sim. Não sabes? 5! 5 anos! Uau! A mãe que tem este filho com 5 anos a ler, o que é que não lhe pode ensinar sobre Jesus? Já imaginou? Incrível! Uma bênção, hein? Eu sei que há um outro menino com 4 anos que já sabe ler também aqui. 4 anos. Esta igreja é privilegiada com meninos tão pequeninos a saber ler. Hã? Será que Deus não está a dar sabedoria a estas crianças para levar a sua mensagem ao mundo? Eu acho que sim. Querias dizer alguma coisa? Tu? Sim. Tens 6 anos. Já sabes ler? Quase? Um bocadinho. Boa. Boa. Ok. Então, vejam o que aconteceu. Diz assim, quando tinha 16 anos, ou seja, no 8º ano do seu reinado. Ele tinha 8 anos quando entrou, no 8º ano do seu reinado tinha 16. É ou não é? Então, diz que o que é que aconteceu no 8º ano do seu reinado? O que é que aconteceu? Eu tirei o texto para ver se vocês se lembram. O que é que aconteceu? Ele começou a buscar quem? Há aqui jovens de 16 anos aqui? É? É assim, um jovenzinho com 16 anos que busca o Senhor é uma bênção. Já mais pequeninos é. Mas aos 16 anos, quando reconhece que a sua vida é dele, é uma bênção. 16 anos entregar a sua vida ao Senhor. Diz que este jovem entregou a sua vida ao Senhor. É verdade que ele teve pessoas que o ajudaram, que eram consagradas. Mas nós temos os nossos pais e os outros irmãos de igreja que são consagrados e que nos ajudam também. Então, diz que ele começou a dedicar-se ao Senhor. E depois diz que ele não se desviava, não é? Nem para a direita, nem para a esquerda. Vocês sabem, por exemplo, o que é isto aqui? O que é isto? É o quê? Como é que chama o homem que anda assim em cima de uma corda ou de um arame? É um equilibrista, não é? Olha, se este homem for para a direita ou para a esquerda, o que é que acontece? Esborracha-se no chão, não é? Cai no chão. Já viram? Então ele tem que ir sempre o quê? Direitinho, não é? Eu gostava agora de me dirigir aos pais e dizer que às vezes nós, quando falamos em cristianismo, nós vemos as coisas mais nesta perspectiva, na perspectiva da balança, sermos equilibrados, não é? Nós pais dizemos assim, isto nem muito de um lado, nem muito do outro, não é? Isto, se falarmos muito sobre Deus, torna-se fanatismo. Mais vale equilibrar as coisas, não é? Hoje estiveram na igreja, à noite podem ver uns desenhos animados, não é? Assim, não há problema. Temos que equilibrar as coisas. Sabem que o equilíbrio que Deus pede a nós pais não é este equilíbrio da balança, é o equilíbrio do equilibrista. É não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É não facilitar. É levar as coisas a sério. É ser radicais mesmo. É levar a mensagem, levar a educação dos filhos sempre concentrados naquilo que estamos a fazer. Vamos voltar ao texto, está bem?
que é a segunda parte do texto? Quem é que quer ler a segunda parte do texto? Aí, desse lado, vamos ver se chega. Tens que vir aqui. Consegues ler ali? O amarelo, o que está amarelo. Não. 4 anos mais tarde iniciou o processo de limpeza de Judá e de Jerusalém, destruindo os santuários dos pagãos, dos postes dos... São palavras muito difíceis estas. Dos postídolos, não é? Ok? E agora termina dizendo assim: de Axera e os altares dos altos. Obrigado. Hã? Ok? Continua a ler. Está bem? Para leres a Bíblia. Então, 4 anos depois, que idade é que ele teria? Ele tinha 16 quando buscou ao Senhor. 4 anos depois tinha quanto? 20 anos. Aos 20 anos, o que é que ele fez aos 20 anos? Começou a destruir o quê? Todos os altares, não foi? Quem é que tinha erguido os altares? Ainda se lembram do rei que tinha erguido os altares? Foi o avô, Manassés, não é? Então ele, o que é que fez? Começou a destruir todos os altares aos deuses estranhos. Já viram? Então ele fez uma grande reforma espiritual em Israel. E diz o texto assim: um dia, quando Hilquias, o sumo sacerdote, andava pelo templo, onde se dirigia regularmente para registar o dinheiro dos donativos recolhidos nas entradas, achou um velho livro que verificou ser precisamente a lei do Senhor, dada através de Moisés. Safã, exclamou Hilquias, dirigindo-se ao secretário do rei: olha o que eu encontrei aqui no templo, a lei do Senhor. E passou-lhe o livro para as mãos, e Safã pegou nele e levou ao rei Josias, não foi? Então vejam, o sacerdote encontrou dentro do templo, sabem o quê? O livro. Que livro era este? Era a Bíblia do Antigo Testamento, não era? Era o quê? Era os livros do profeta Moisés. Uma Bíblia perdida na igreja, no santuário. É esquisito, não é? Quer dizer que o povo já não ouvia sobre a Bíblia. O povo vinha ao santuário e nem sabia o que é que ia lá fazer. Foi muito mal o que aconteceu naquela altura, não foi? Agora, o sacerdote encontrou o livro e levou o livro a quem? O livro foi levado a quem? Ao rei Josias. Olhem, e o que é que o rei Josias fez? Vocês sabem o que é que o rei Josias fez? O rei Josias, quando viu o livro... Esperem aí, aqui. O rei Josias, quando viu o livro, ele leu o livro e disse: mas nós não andamos a fazer nada do que está aqui escrito. Então o que é que ele fez? Ele mandou alguns homens irem ter com a profetisa Hulda. Vocês já ouviram falar na profetisa Hulda? Era uma profetisa que havia na altura, uma mulher que falava em nome de Deus. E foi-lhe dado o livro. E sabem o que a profetisa Hulda disse? Para que o rei Josias fizesse tudo o que o livro dizia.
para que a vida dele fosse bem. Mas ela fez a profecia. Aliás, ela não fez profecia. Ela foi buscar a profecia que tinha sido feita por Isaías há 100 anos atrás. Qual era a profecia? O que é que ia acontecer a Jerusalém? Ia ser destruída, não é? Pelo rei de Babilónia. Então, sabem o que é que a profetisa Hulda disse? Olha, o teu reinado vai ser tranquilo, mas depois de ti as coisas não vão ser boas. Então, sabem o que é que Josias fez? Olhem o texto bíblico. Diz assim: Josias retirou todos os ídolos das áreas habitadas por judeus e exigiu que todos adorassem o Senhor, o seu Deus. Durante o resto da sua vida, durante o resto da vida de Josias, o povo continuou a servir ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então, durante o reinado de Josias, o povo serviu a Deus. Já viram? Imaginem Josias com todo o povo a adorar a Deus. Já imaginaram? Não é? Josias fez com que todo o povo adorasse a Deus. Agora, nós já estamos quase a chegar ao final do culto e eu gostava agora da vossa atenção, porque agora é muito importante. No meio destas pessoas, haviam duas pessoas que ali estavam. Estas duas pessoas, sabem quem eram? Eram o pai e a mãe de Daniel. Eles nasceram na altura do rei Manassés, já no final do rei Manassés, mas eles viveram todas as reformas que o rei Josias fez. Ou seja, eles consagraram-se a Deus. E então eles decidiram casar-se. Este casal decidiu casar-se, mas além de casar, eles decidiram uma coisa, que eles iriam servir a Deus firmemente, que eles não se iam desviar nem para a direita nem para a esquerda, e que eles queriam ter filhos e que esses filhos iam servir ao Senhor. Então imaginem agora, o pai e a mãe de Daniel sabiam do quê? O que é que eles sabiam? O que é que ia acontecer depois do rei Josias? Que Jerusalém ia ser invadido pelo rei de Babilónia. E o que é que ia acontecer às crianças que Isaías disse? Então já viram o que é o pai e a mãe de Daniel pensarem que o seu filho ia ser levado para a Babilónia? Acham que eles estavam contentes? Mas eles sabiam que isso ia acontecer. Sabem o que é que eles fizeram? Eles prepararam o seu filho para viver em Babilónia. Já viram? O que é que acham que eles fizeram para preparar Daniel para ir para a Babilónia? O que é que acham que eles fizeram? Acham que eles oraram com Daniel? Sabem o que eu acho que os pais de Daniel fizeram com ele? Ensinaram-lhe a história de José. Lembram-se da história de José? O que é que aconteceu a José? Lembram-se? Foi escravo numa terra estranha, não foi? No Egito. Então os pais de Daniel pensaram assim, vamos ensinar esta história a Daniel, porque se ele for levado para a Babilónia, eu quero que ele seja tão fiel como José foi no Egito. José foi fiel no Egito, não foi? E depois Deus fez o quê com ele? Ele tornou-se o governador do Egito. Então os pais de Daniel disseram assim, não, vamos educar Daniel para que Daniel seja obediente a Deus mesmo em Babilónia. Foi ou não foi? Sabem? Daniel ia viver num país estranho, longe da família. E os pais ensinaram tudo o que tinham a ensinar. Não perderam tempo. Sabem que o pai de Daniel e a mãe de Daniel não andavam distraídos. É verdade que naquela altura não havia telemóveis, nem tablets, nem televisão. Eles não andavam distraídos. Eles disseram assim, se o rei de Babilónia vem e leva o nosso filho, ele pelo menos vai preparado. Deixem-me dizer uma coisa agora aos vossos papás. Prezados irmãos, nós estamos na guerra.
Se vocês não prepararem os vossos filhos desde pequeninos, o inimigo vai levá-los. Eles estão em Babilónia. Sabem que nós, este mundo, a Bíblia chama este mundo de Babilónia. Então, nós temos que estar preparados, porque Satanás arranja todas as maneiras de nos desviar de Jesus. E nós não queremos nos desviar de Jesus. Nós queremos ter um dia a vida eterna, viver com Jesus para sempre. Mas sabem que algumas crianças crescem, os pais descuidaram-se, e depois elas desviam-se de Jesus e vão viver os prazeres de Babilónia. Sabem que lá em Babilónia havia muitas coisas divertidas. Daniel podia ter comido comidas que eram saborosas. Nós logo à tarde vamos ver que Daniel rejeitou essas comidas saborosas. Porquê? Porque ele queria comer as comidas que Deus tinha indicado. Então, Daniel fez tudo aquilo que os pais lhe ensinaram. Prezados irmãos, nós estamos numa guerra, numa batalha. Não podemos ficar distraídos. Ficar distraídos é perder os nossos filhos para sempre. Então, que cada um de nós possa ser como Josias, que buscou ao Senhor e levou os outros a consagrarem-se a Deus também. E vamos ser também como os pais de Daniel, que ensinaram tudo ao seu filho, para que ele em Babilónia pudesse ser fiel a Deus. Está bem? Deus seja louvado por isso. Logo à tarde nós vamos continuar a história, porque a história não acaba aqui. Este foi o capítulo 0. Agora vamos ao capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vamos falar deles todos logo à tarde. E vai ser a Ruth, o Miguel e a Raquel que vos vão contar isso. Está bem? Deus seja louvado por isso. Amém. Então, logo à tarde, 3h30, toda a gente na igreja. Vamos terminar o culto desta manhã entoando as estrofes do hino 527. Perigos que me cercam em todo lugar, mesmo quando estou brincando ou bem longe a viajar, posso até estar dormindo ou sair a passear, sei que nunca estou sozinho e preciso lhe contar. Aonde quer que eu vá, comigo um anjo sempre está. Aonde quer que eu vá, comigo ele está.
Vamos orar? Santíssimo Deus, obrigado, Senhor, porque ao virmos à Tua casa de oração não vimos em vão. Vimos aqui para ouvir a Tua voz e as Tuas exortações, Senhor. Ajuda-nos, enquanto crentes, enquanto pais, a podermos estar atentos, Senhor, a tudo aquilo que o inimigo coloca à frente dos nossos filhos e das nossas crianças. Não sejamos negligentes, sejamos conscientes do tempo que estamos a viver. Sabemos que Tu estás quase a voltar, Jesus, e sabemos que o inimigo trabalha agora mais do que nunca. Temos todas estas crianças aqui, nós agradecemos-Te por isso. Ó Senhor, quão feliz Tu ficarás se cada uma delas um dia, mesmo se crescerem e ficarem adultos, estejam contigo no céu. Ó Senhor, dá-nos a nós pais e a nós membros e igreja a capacidade de poder transmiti-lo tudo aquilo que Tu nos ensinaste também. Abençoa a nossa vida, Senhor. Tira de nós aquilo que nos distrai e nos afasta de Ti. Ajuda-nos numa consagração diária, porque se não nos prepararmos agora, nós sabemos, Senhor, que não vamos estar preparados quando estivermos no meio da guerra feroz. Amado Deus, ajuda-nos, capacita-nos, dá-nos força. Abençoa também estas crianças. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém.